Fala, torcedor do Verdão, o que tá movimentando hoje, sexta-feira, é o mercado da bola do Palmeiras, viu? Surgiram nomes aí bastante interessantes que vão deixar o elenco palmeirense ainda mais forte. Estão falando até que vai ficar mais forte aí do que o elenco do Flamengo, torcedor, é isso mesmo. Palmeiras que já tem um bom elenco, né? E agora a gente tá mirando também o Fabinho, que já foi ali especulado no Palmeiras, né, na última janela. A Leila confirmou o interesse aí do Palmeiras nesse jogador. Será que vai pintar Fabinho aí no Palmeiras, torcedor? Vamos aguardar aí. Eu vou trazer todas essas informações. Separei aqui um código da programação. Deixa o like e não se esqueça de se inscrever no canal. Bora para o programa. O Vinícius Nicoletti está com a gente para trazer as informações da equipe do Abel Ferreira. Também todas aquelas questões de arbitragem, mas o Palmeiras com retornos importantes para o jogo em campo, certo, Vinícius? Exatamente, Bruno, um abraço para você, para os companheiros, fãs de esportes. Na questão da arbitragem, o Palmeiras criticou a postura do dirigente do São Paulo, o diretor Rui Costa. O Palmeiras vê que a declaração dele foi uma maneira de pressionar a arbitragem antes do clássico, já que o Palmeiras vem dessa sequência de 11 jogos sem perder para o São Paulo. São 5 vitórias consecutivas, a última derrota em 2022, como o Vlad já destacou aí. O time segue treinando por aqui, hoje é o último treinamento, né? Amanhã já é o jogo e o Abel Ferreira indica que vai fazer mudanças na equipe, especialmente nas laterais. Nos 2 últimos jogos, Giai foi titular na lateral direita, o Arthur na lateral esquerda, devem voltar o Kelvin na direita e o Piquerez na lateral esquerda. O Piquerez que ficou fora nos últimos 3 jogos no banco de reservas como opção, não estava 100% fisicamente, sentiu o desgaste da sequência de jogos, deve voltar nessa partida contra o São Paulo. E a outra mudança no ataque é a expectativa da volta do Vitor Roque como titular. Ficou fora de 2 jogos, entrou na última partida e aí fica a dúvida se o Vitor Roque retornar à equipe. Vai voltar no lugar de quem? Do Maurício para jogar lá na frente? Sai o Alan, o Maurício volta pro lado esquerdo e o Arias vai pro direito, vai ter que mexer aí na estrutura da equipe que deu certo contra o Botafogo. Então é essa dúvida que o Palmeiras vai levar pro clássico desse sábado, valendo a liderança do Campeonato Brasileiro. O Vitor Roque tem, dos 18 jogos do Palmeiras esse ano, tem 15 partidas, 10 como titular, marcou 6 gols e deu uma assistência. Jogador fundamental nesse esquema do Palmeiras, mas fica aí a dúvida se ele está 100% fisicamente ou então começa como opção no banco de reservas. Bruno. Boa, obrigado, viu, Vinícius? A gente vai falar mais desse jogo também, tá? A gente aproveita para ver então os jogos da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, porque além de Palmeiras e São Paulo e Palmeiras amanhã, tem outras 2 partidas. O Red Bull recebe o Botafogo e o Fluminense joga contra o Galo. No domingo, as outras partidas todas. Destaque, então, para a gente tá vendo aí o Corinthians, que joga contra o Flamengo. Esse é um jogo quentíssimo, hein? Já que o Flamengo também disputa a liderança da competição. O Bahia joga fora de casa contra o Remo. E o Flu, como eu falei, joga neste sábado também. Lima, agora uma informação, você antes de entrar a sonora do Abel, você falou que elogiou a presidente, né, na contratação do Arias. Segundo o nosso palestra, acreditar aí pro pessoal do nosso palestra, a Leila agora entrou na jogada pelo Fabinho. Ela entrou para conversar com o Fabinho, que foi convocado agora. Foi convocado. Eu falei que ele já estava na Copa. Vocês lembram disso aqui? Para mim ele já tá na Copa. Ele e o Casimiro estão na Copa. E aí agora a Leila entrou no jogo para trazer o Fabinho. Pensando nisso, eu só consigo imaginar o quanto não pegou, não feriu a presidente do Palmeiras o ano passado, esses 2 vice, principalmente as declarações do presidente do Flamengo. O time que o Palmeiras montou, já desde o meio do ano passado, com os 2 reforços pontualíssimos desse ano. Se a gente acreditar aí mais o Nino, que pra mim tá certo que vem, e se trouxer o Fabinho, com conversas ainda com o Danilo, meu Deus do céu, é uma seleção de fato. Aí a empolgação não é só brincadeira, não é só. Não, porque vai ter um graça. Elenco nível absurdo, Flamengo, digamos absurdo, assim. Porque absurdo. o Flamengo tem um elenco estelar. Calma aí, supera. superior, com o Nino. Tudo bem, mas Nino, Fabinho e qual o terceiro que você falou? Danilo, é que se a gente tiver o Fabinho, um anula o outro. mas eu enfim. acho que um anula o outro. Mas assim, com Nino e Danilo ou Fabinho, pra mim... E o Dodô falou do Luiz Henrique, né? Não sei. Não, foi o Luiz Henrique também, nós trouxemos essa informação que o Palmeiras foi já. Colocou 25 milhas.
O Zenit pediu 40 já. Que também foi Nossa convocado. Senhora. Que também foi convocado. Mas assim, pra mim, aí o elenco do Palmeiras supera bem o do Flamengo Não com sei. esse jogador, na minha Sei, visão. Mas eu acho que ficam 2 elencos estrelares, né? É porque, pra mim, o do Flamengo, Lima, ele tá envelhecendo com uma velocidade muito maior. Então tem jogador como o Alexandro, como o Danilo, você tem o Arrascaeta, você tem o próprio Pedro, né, que não é tão velho, mas que tem problema de lesão, e aí a gente sabe que a carreira muitas vezes não vai no mesmo nível por tanto tempo. Palmeiras não, tá? O Arias no auge físico, o Flaco no auge físico, o Vitor Roque no auge físico, o Andreas no auge físico, aí chega o o elenco Nino... mais novo do Campeonato Mais Brasileiro. novo. Então os caras, o Alan no auge físico. Aí você vê, a imposição física do Palmeiras vai ser um negócio absurdo. O Palmeiras ganhou ontem de 2-1 do Botafogo, né? Ganhou um resultado que não acontecia em casa desde 22, né? Então o Palmeiras tirou essa zica aí da frente. O Alan e o John Arias marcaram os gols do Palmeiras, né? E o Danilo, ex-Palmeiras, fez valer a lei do ex e descontou pro Botafogo, né? O Abel Ferreira, ontem a gente já falou do Danilo e tal, mas ele jogou, né? O Danilo acabou voltando e o Vitor Roque começou na reserva, né? Começou na reserva e entrou depois. O Flaco Lopes, sim, foi o que começou como titular. Maurício, Alan, o John Arias e o Flaco Lopes foram o quarteto de ataque. Muito bem. E aí o Palmeiras acabou vencendo, né? O Arthur e o Giai seguiram, né? Como titulares, enquanto o Piquerez e o Kelvin ficaram como opções no banco de reservas, né? Com essa vitória e a derrota do São Paulo para o Atlético Mineiro, o Palmeiras assumiu a liderança, os mesmos 16 pontos do São Paulo, mas tem o saldo de gols melhor. E aliás, hein, sábado os dois se enfrentam, 9h no Morumbis, jogaço, nervoso, clima de clássico mesmo. Olha a né? liderança do Brasileirão na data FIFA. É verdade, é verdade. Muito bem, eu sou o Marcos Costi. Oi. Você que apresentou. Vamos começar com o Ranieri, que esteve atrás do gol lá, matando saudades do Allianz Parque. A primeira vez dele no ano no Allianz Parque. Primeiro lugar. Só antes, Lima, o tapete ficou bom? Só antes, o nosso querido Danilo Soto, frasista Danilão. como Danilão. sempre, ele me mandou uma mensagem O aqui. que é? Bom dia, Costinho. A César o que é de César. Não sei o que ele quis dizer com isso. Não sei, mas ele também me não mandou sei. aqui. Um abraço Mas, pro Danilo enfim, Soto. Ficou bom ali visualmente o tapete lá, o carpete? Ficou muito diferente, eu acho que tá muito bonito, tá? Eu não pisei no gramado do Allianz Parque de chuteira. Então eu não sei qual que é a sensação e tal. Mas a sensação que eu fiquei, porque numa parte que entra a imprensa, você pega o gramado igualzinho ao gramado que o jogador tá pisando. Ele tá muito diferente. Em determinado momento, que foi o pior do ano passado, ou retrasado, que ficou um tapete, parecia tapete de sala, sabe mesmo? Ficou horroroso. Dessa vez não. Foi o retrasado. Foi que o grudava. retrasado. Era grudava. o plástico que derretia e começou a grudar nas chuteiras. Agora não, agora o que acontece? A grama, ela parece um cabelinho espetado, viu, Marcelo Lima? Então quando você pisa de tênis, sem as travas da chuteira, o seu pé tem até certa instabilidade. Mas eu acho que para quem pisa com a chuteira no gramado, deve ter ficado muito bom. Então assim, tá bonito, aí tem que perguntar pros jogadores, o próprio John Arias elogiou o gramado do Allianz Parque, e ele, se não me engano, tinha criticado algum tempo atrás, e para mim pareceu que tá bem bacana o gramado aí, mas quem pode falar melhor são os jogadores de futebol. Isso só... Porque o Arias falar bem, ele tá jogando hoje no Palmeiras, a gente já cansou Jogando de ver pra isso, né? galera. A gente já viu o Dudu falar bem, ele saiu, falou mal quando ele tá no Cruzeiro. Depois ele teve que ir pra Arena MRV jogar, aí ficou feio. O Arias falar ok. Eu acho que o termômetro foi, por exemplo, o Reinaldo, né, que jogou lá, é um ídolo da torcida do São Paulo, não sei se ídolo é muito pesado, mas é identificado com o torcedor São Paulino, foi perguntado e elogiou, assim como outros dois atletas, agora não vou recordar o nome, acho que o Machado, também do Mirassol, também elogiou, falou, não, o gramado realmente não tem o que reclamar, a bola tá rolando. Essa tecnologia deixou 30% com mais amortecimento, né? E essa com menos sensação, impacto. porque a grama, Lima, então ela fica bem pra cima assim mesmo. E a sensação que eu tenho, pisando de tênis, de bota, né? Eu vou de bota pro jogo impermeável porque pode chover. Mas pra quem tá com a chuteira de trava, eu acho que deve ficar muito bom de jogar. É bem diferente, confesso. Menos impacto, né? Menos impacto. Confesso que eu, assim, não tinha visto um gramado desse jeito até então. Eu tenho pra mim, já falei isso aqui, eu acho que em 10 anos, chutando um número assim bem alto, todos os gramados, a tendência é cair pro sintético, porque não dá, você não tem como ter a manutenção dos estádios, de todos os gramados. A gente citou agora há pouco na Bahia, é vergonhoso, um baita estádio daquele, um estádio de primeira, localizado
pra mim de visitante é o que eu mais gosto. Acho que a localização é uma coisa maravilhosa. Mas o gramado não dá pra você praticar o futebol. Então acho que a tendência e a tecnologia vai evoluir cada vez mais. As pesquisas, os estudos, os testes, e vai chegar um momento em que ele vai ser superior até para evitar as contusões. E não é nem que eu tô defendendo o gramado sintético, Sim, tá? sim. Eu tô falando que aquele gramado sintético, pelo que eu vi, sem Sim, ter nova jogado nele, tecnologia, né? com uma nova tecnologia, ele tá bonito e tal. Então, assim, me pareceu, eu fiquei com uma boa impressão. Mas, em última instância, eu acho que o que tem que prevalecer é a vontade dos jogadores. Tá? Então, porque eles são os atores principais Exato. ali durante o E eu jogo. até discordo do Coste, eu acho que só vai mudar essa questão do gramado ruim quando a CBF tomar vergonha na cara e colocar no regulamento, né, a exigência do gramado natural decente. Tá na regra. Se o campo tal não tiver com o gramado bom, não tem jogo lá. É simples, não vai ter. A questão né? é que nós vamos ficar muito sem jogo. Não, Essa é não, a mas aí questão. os caras vão ter que se adequar e a própria CBF pode ajudar com grana, porque grana não falta Isso lá. eu concordo muito. Entendeu? Bota agrônomo, bota, sei lá, bota Isso eu a cara lá, concordo. entendeu? Nos estádios que vão ser disputados a Série A, principalmente. Então tem que ser regra isso. Enquanto não for... Agora, em relação à partida, viu, Marcelo Lima, Esgrilles e Coste, amigos, né, ligados no 97.7 no youtube.com/energia97, foi um excelente primeiro tempo do Palmeiras, tá? Um segundo tempo não tão bom. O Palmeiras, Flaco Lopes. Sabe o que me lembrou Flaco Lopes ontem? Talvez eu esteja cometendo um pequeno exagero. Não tá não, eu tenho certeza. Ronaldinho Gaúcho em 2006, velho. Não, lembrou muito. De verdade, a atuação do Flaco Lopes no primeiro tempo ontem, porque ele tá nessa, ele tá numa confiança lascada, porque ele foi convocado para defender a Argentina. Obviamente foi uma brincadeira, mas, ele tá com muita confiança. Ele tá fazendo cada jogada, cada drible, cada passe, cada finalização. Sabe, é um nível de futebol que eu nunca imaginei, nunca mesmo. Já que eu tinha trabalhado em muito Nem jogo. você, nem nenhum palmeirense. Nem ninguém, né? Pô, era inimigo do gol até menos de um Isso. ano atrás. Já diria Domênico Gato. Já diria Domênico Gato, né? Ele virou amigo do gol. Então o Flaco, mais uma vez, sendo determinante, fazendo a jogada do primeiro gol. E aí o gol acabou sendo creditado pro Alan, um gol de bunda, né? Você já marcou algum gol de bunda? Foi de joelho, eu acho também um Foi de absurdo. joelho, né? Mas acho um absurdo isso também, ser acreditado pro cara que saltou pra não pegar na bola, a bola pega nele e vai pro gol. E aí o Andreas acabou terminando a partida com 2 assistências, né? Uma nesse gol e outra assistência que foi muito inteligente no segundo tempo, porque ele já vai pra dividida, mas claramente ele já vai com a intenção de dar o tapa pro John Arias, e o John Arias poderia ter tocado pros companheiros na jogada individual. Ele finaliza e marca o primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Primeiro, acho que a estreia, o PVC, ele entrou no nosso intervalo, conversou com o Costa, que estava apresentando também com o Domênico e com o Bento, e ele falou que John Arias finalmente estreou, e é verdade, partidaça, pra mim o melhor em campo. Acho que foi quase que uma unanimidade, e o Abel Ferreira sabendo, mostrando mais uma vez que sabe fazer essa transição, seja de jogador saindo da base e indo pro profissional, seja de jogador contratado dentro do mercado interno, e também jogador que volta pra cá e que tem que se readaptar. Boa vitória do Palmeiras, que sofreu um pouco de sufoco depois no segundo tempo. Teve o gol do Danilo, mesmo com um jogador a mais, né? O Palmeiras jogou com a mais no segundo tempo, mas conseguiu segurar o 2-1 e garantir a liderança do Campeonato Brasileiro. E aí, Costi? Você que apresentou, narrou, gritou gol, e aí? Ontem a gente tá falando de gramado. Teve isso, né? Teve. A gente tá falando de gramado que é estrutural, né? Das arenas. E um grande problema que a gente tem no Brasil também é esse, né? Da internet nas arenas. No Allianz Parque, especificamente, é um problema muito sério. Eu não quero ser errado em criticar a empresa que toma conta do Allianz Parque. Eu acredito que seja uma questão estrutural do Brasil mesmo, da internet brasileira. Porque você vai pro Mineirão, você tem esse problema. Você vai pra Itaquera, você tem esse problema. Você vai pro Rio Grande do Sul, você tem esse problema. E nós tivemos esse problema ontem. Então, espero que seja corrigido em breve para não acontecer isso. Porque, por exemplo, nós tivemos o PVC lá ontem. No momento que ele estava falando, nós tivemos essa oscilação. E aí prejudica muito aquele que mais o futebol tem que interessar, que é o torcedor. Do jogo, Lima, o Palmeiras fez um primeiro tempo de cinema, uma coisa linda. O Andrés Pereira também dando uns passes de craque, sabe? De quem conhece do assunto. O Arias joga muito fácil, é um negócio impressionante. Ele faz parecer que o futebol é a coisa mais simples de se praticar. O menino Arthur, tem que exaltar, o Arthur chegou
terceira vez que ele é titular do time do Palmeiras, já tomou conta, já é esse postulante aí, o reserva imediato do Piquerez. O Jefté ficou para trás, o Jefté teve oportunidades e mais oportunidades, não conseguiu mostrar um bom futebol no Palmeiras. E eu até falei isso, Lima, longe de querer queimar o Jefté, porque um atleta que vem da base que ele veio, de Xerém, que é uma base competente pra cacete, difícil, revela grandíssimos jogadores. Se ele chegou lá é porque ele tem qualidade, mas no Palmeiras ele não conseguiu mostrar. Pode falar. Não, Costa, pode concluir que eu vou trazer aqui um abril decisivo pro Palmeiras. Pode concluir. Não, e aí, esse menino entrou mostrando personalidade, mostrando qualidade técnica, tática, bom futebol. Do lado direito, o Giai teve a segunda oportunidade depois de uma lacuna aí, com o Kelvin tendo as oportunidades. Acho que ele vai melhor do que o Kelvin, então também está segurando isso. Outro destaque, o Murilo, que a gente esperava que não fosse voltar. Mais ou menos melhor o Giai, né, cara? Porque assim... Sim, é mais ou menos, no lance do gol do Botafogo ali, ele bate cabeça muito com o Marlon Freitas, ele errou muitos passes, assim. Palmeiras tá ainda... Sinal de alerta pra mim, segue super aceso na lateral direita, hein? Exato. Tanto que há a brincadeira, né? Eu prefiro o Giai. Mas tantos outros o Kelvin. Só que os dois concordam que nenhum dos dois é jogador pro Palmeiras. Quando joga um, tem saudade do outro. O Murilo voltou num tempo bem mais rápido, um tempo Yuri Alberto, diria Sgrillis, bem mais rápido. Esse recorte. E foi muito bem de novo, muito seguro. Dá aí amostras de que vai ser de novo aquele zagueiro que vai fazer uma dupla histórica com o Gustavo Gomes. No segundo tempo, o Palmeiras caiu mais uma vez de produção, tendo um jogador a mais, isso é inexplicável. O Vitor Roque entrou fominho, hein? Fominho, o Vitor Roque tá a fim de mostrar pro Ancelotti, e esse é um problema pré-Copa do Mundo. Os jogadores que são postulantes e podem ter ali, tem essa possibilidade batendo na porta, querem mostrar de qualquer jeito e acaba atrapalhando o coletivo. O time adversário acabou se portando de uma forma também interessante no segundo tempo, veio pra cima, mas o Palmeiras manteve, conseguiu os 3 pontos e tá lá, aonde todo mundo sabia que ele estaria. Era uma questão de tempo, Marcelo. Senta que lá vem a história. Mas esse tem que ser no começo, né, do podcast. Não, tem que deixar, pô. O mínimo. Podcast. Que beleza. Tá bom, seu Costa. E o Ranieri, quando ele citou o Flaco com o Ronaldinho, ele tava brincando, gente. Tem os caras se descabelando. Meu Deus do céu, ele comparou o Flaco com o Ronaldinho. Calma, ele tava brincando. Calma, vocês levam muito Pra quem não pegou, né, Marcelo Lima, 2006, cara. Nossa. 2006 o Ronaldinho tava num nível que a galera parava pra assistir o Ronaldinho todo o jogo, porque sabia que ia ter show. Ele não só jogava muito, ele dava um show. O Bernabéu aplaudiu ele de pé, com a camisa do Barcelona. O Bernabéu aplaudiu ele de pé. Eu brinquei, obviamente, que não dá pra você comparar, né? São jogadores de diferentes universos. Tem o multiverso, né? O Ronaldinho tá em um universo, o Flaco tá em outro. Eu acho que a comparação mais justa, até pela nacionalidade, você é com o Messi. Você falar Maradona ou Messi? Maradona seria um exagero da minha parte. Não. Mas o Messi Meu Deus do céu. É o mais coerente. O Messi quando tá dormindo, mais honesto. Lembra muito, né? É que o nível... Messi no ápice, pra comparar com o Maradona, aí você já tá falando do nível de idolatria que o argentino tem com o Flaco, né? Mas que é uma idolatria. Ainda falta um pouquinho. Mas tá ainda falando faltou do Messi oportunidade. de 6, né? Você tá falando do Messi de 6, tava surgindo. O negócio tá saindo do controle, O Messi de 1992, né? Ele tinha 3 anos. É o seguinte, ó. O Abel Ferreira, na coletiva, ele fez questão de elogiar a presidente Leila Pereira, porque falou da contratação do Arias, né? Ele disse que ele está mais sossegado com o Arias na equipe. Vamos ouvir o Abel. Em relação a Arias, era isso que estava a dizer. Às vezes não é só no Brasil. Eu acho que hoje vivemos num mundo global onde temos todos pouca paciência. Mas eu vou-vos dizer que eu adoro pescar. Pode parecer que eu não tenho paciência, mas eu adoro ir não tenho tempo, mas eu adoro pescar. Faz-me relaxar, não tem problema. Se tirar peixe, se tirei. Se não tirei, relaxa-me pescar. Mas é preciso ter paciência, que é uma coisa que hoje temos pouca paciência e queremos tudo para ontem, né? E às vezes eu entendo quando se paga para um jogador mais, né? Nós vimos aqui o Danilo. O Danilo foi um jogador que custou 30 milhões ao Botafogo, né? E às vezes nós queremos que, né? Contratamos o jogador. Temos outro exemplo, como foi o Vitor Roque,
né? E as expectativas estão logo, não. O jogador tem que chegar, tem que fazer 4 assistências, 3 golos, tem que cruzar e finalizar a seguir. E as coisas não são assim. Fala, torcedor do Verdão, sextou. E o Palmeiras, como sempre, né, agitando o mercado da bola. O nome agora é do Fabinho, um jogador ali que esteve bem perto do Palmeiras na última janela de transferências. É um jogador de bastante qualidade, joga ali no mundo árabe, né, no Al Ittihad. É um jogador que está cotado para ir para a Copa do Mundo, passagem por seleção brasileira. É um jogador muito bom, torcedor. Na minha opinião, cairia como uma luva ali no meio-campo do Palmeiras, viu? O Palmeiras já está com um elenco bastante equilibrado. Na última janela de transferências, o Palmeiras trouxe jogadores ali bastante interessantes, principalmente o Ares, né? Que é a contratação mais cara da história do Verdão. Inclusive, na última partida, ele mostrou aí que o investimento do Palmeiras não foi à toa, né? Jogou uma grande partida, uma partidaça aí do Ares, mostrou toda a sua qualidade, mostrou velocidade, mostrou finalização, mostrou ali que é aquele todo campista, né? Do meio campo para frente, é um jogador que atua em qualquer posição, muita qualidade, tem o drible, é um jogador completo, torcedor. É assim na base ali do Vitor Roque, viu? Inclusive até o Ares está se desenvolvendo muito mais rápido aí do que o Tigrinho, né? O Tigrinho demorou cerca de 20 jogos ali para começar a jogar bem e agora o Ares na 4ª partida como titular já está mostrando toda a sua qualidade. Também no mercado da bola do Verdão, a gente ouviu falar do Danilo, né? O jogador ali do Botafogo. Inclusive, gostei muito ali do respeito que o Danilo teve ali pela torcida do Palmeiras. Não comemorou o gol em cima do Verdão, mostrou respeito à instituição e isso deixa as portas sempre abertas aí para esse jogador que é cria da base aqui do Palmeiras, não é mesmo? Palmeiras que tem ali vários jogadores da base que estão se destacando. E na última partida vimos o Arthur, que já está vivendo ali a sua 3ª partida como titular, lateral esquerdo de bastante qualidade, porque tem vários jogadores até mais experientes ali do que o Arthur, que sentem o peso da camisa do Palmeiras, a pressão da torcida. A torcida do Palmeiras, a gente sabe, é muito exigente, né? É uma das mais exigentes aí do Brasil, mas o menino não sentiu o peso da camisa e tá jogando muito bem. Mas para domingo, onde vamos fazer o clássico Choque Rei, inclusive vai ser uma disputa ali pela primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Acho que volta ali também o Piquerez na lateral, né? Vamos aguardar e torcer. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Então até uma próxima.